Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Daniela Romero, eu sou cantora, para quem não me conhece, e eu vou falar para vocês um pouquinho do projeto Todas las Voces Todas, Todas as Vozes Todas, que é um projeto onde nós pretendemos refletir sobre as canções revolucionárias como ferramenta de engajamento político, a música como possuidora e formadora de significados de cidadania, arte e política, uma visão que se faz útil, necessária e urgente. A busca de uma cultura popular e autêntica de crítica e resistência às ditaduras militares. A música ligada a movimentos de esquerda que defendiam mudanças na América Latina. A nossa primeira música tem uma participação especial de um cantor lá da Argentina, um grande amigo chamado Sanjo. A música se chama La Masa e é de autoria de Silvio Rodrigues, um cantautor cubano. Com vocês, La Masa. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de puertas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones,
un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. E aí, gostaram? Pode dar seu like, comente, compartilhe, tá certo? Esse foi o Sancho, então, da Argentina, da Patagônia, que interpretou lindamente La Masa comigo. Aliás, eu sugiro a vocês que pesquisem um pouquinho sobre o Silvio Rodríguez. Esse cantautor cubano, ele tem canções lindas, tão lindas quanto La Masa. A nossa próxima música é de um chileno chamado Víctor Jara. Ele é muito conhecido no Chile. E eu disse nossa próxima música, mas a próxima, quem vai interpretar para vocês é o Sancho, que fez um videoclipe lindo, com todo inédito, viu, gente? Inédito, com todo cuidado. Ele foi numa fábrica abandonada para gravar especialmente para esse projeto. Então, Sancho, obrigada do fundo do coração, tá certo? A próxima música de composição, como eu disse, de Víctor Jara, um chileno, se chama Te Recuerdo, Amanda. Te recordo, Amanda. O Víctor Jara teve uma história muito triste. Ele foi preso, torturado e assassinado no golpe militar de 11 de setembro de 1973 no Chile. Quando o general Augusto Pinochet, com apoio dos Estados Unidos, bombardeou o Palácio Presidencial, que é chamado La Moneda. Ele matou Salvador Allende, vocês já devem ter ouvido falar, nesse que foi o primeiro presidente declaradamente eleito na América Latina, marxista, digamos, né? E isso deu início, esse evento desse bombardeio da Moneda, que é o Palácio Presidencial chileno, a uma ditadura que durou 17 anos. Eu, inclusive, quando eu falo disso, eu me emociono, porque para explicar um pouquinho para vocês a origem desse projeto. Por que desse projeto? Para quem não sabe, eu sou de família chilena, né? O meu pai é chileno, minha mãe é brasileira. Então, toda a família chilena é muito marcada pela ditadura. A gente visita os parentes, a gente escuta histórias muito, muito terríveis, histórias tristes, histórias de tortura, história onde os familiares, cada um foi para um país porque fugiam da ditadura, né? E, bom, eu acredito que todo chileno é muito marcado pela ditadura. Eu, apesar de ser brasileira, eu convivo com essas histórias desde muito, muito, muito nova, né? Essa ditadura durou 17 anos e matou mais de 40 mil pessoas. E a ditadura foi o que desencadeou esse experimento econômico cruel de exploração e desigualdade, né? E lembrar o que é uma ditadura é uma coisa que se faz necessária, né? E lembrar de Víctor Jara
se faz necessário também porque é um exemplo de uma pessoa que teve coragem e de que resistiu, de que resistiu. E ele compôs essa música aqui pra gente, Te Recuerdo Amanda, que é a história de amor de dois operários, Amanda e Manuel. Com vocês, Sancho. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna. En 5 minutos suena la sirena, de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, 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 Manuel. E aí, gostaram? Sancho, muito obrigada pelo carinho, pela participação. Gente, segue, vai passar o endereço dele aqui de Instagram, ele faz Facebook, ele faz lives incríveis, quase todo domingo, Patagônia, desde a Patagônia, da Argentina, e que trouxe toda essa emoção para essa música tão especial de Victor Jara, Te Recuerdo Amanda, que conta a história da Amanda e do Manuel, e que traz essa mensagem tão bonita que a vida é eterna em 5 minutos, né? La vida es eterna em 5 minutos. Sancho, muito obrigada. Deixa eu só falar um pouquinho do Sancho, que é uma pessoa tão especial e fez com todo esse cuidado, esse videoclipe pra gente, que procurou um cenário especial
para que a gente pudesse sentir essa coisa, né? Porque desse amor entre operários, e procurou esse lugar tão, tão bonito, tão especial. O Sanjo eu conheci numa dessas andanças musicais. Ele também é cantor de cruzeiros, assim como eu, e a gente canta pelo mundo dentro de embarcados, né, num navio. A gente viaja América do Sul, Europa, e eu tive a felicidade de conhecê-lo. Então a gente vai para a próxima música, continuo falando de andança, sobre viagens. Esses dois queridos também que eu conheci numa época que eu morei na Argentina. O Rubén Sosa, né, eles são da Argentina, de uma região chamada Resistência. O Rubén Sosa e o Gustavo Soto, que são dois queridos que toparam em participar desse projeto, trazendo essa linda música chamada Razón de Vivir, que é de composição de Víctor Heredia. Víctor Heredia, que é vivo, né? É um cantautor também que compôs muito nessa época da ditadura argentina. E, inclusive, um detalhe que nas minhas pesquisas eu fiquei bem chocada, que a irmã dele desapareceu na ditadura e nunca mais foi encontrada. E até hoje ele é engajado em movimentos políticos, como as mães da Plaza de Mayo, as abuelas da Plaza de Mayo, e também é ligado a movimentos que sejam ligados a povos originários, né? Então, para vocês, Razón de Vivir, de Víctor Heredia, com participação de Rubén Sosa e Gustavo Soto. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que va de su parte sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar de dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello
estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida, razón de vivir mi vida. E aí, gostaram? Essa foi Razón de Vivir, de Víctor Heredia, com a participação aí do Rubén Sosa, que é um grande amigo de muitos anos, muito presente na minha vida, apesar de morar longe, e o Gustavo Soto, que é um querido, a gente sempre troca muitas ideias musicais, e é interessante ver que na Argentina a gente cantou aí uma música em espanhol, mas eles escutam e sabem muito de música brasileira, viu? O tempo que eu fiquei lá, eu fiquei impressionada de como os músicos e como as cantoras conhecem, às vezes, coisas que aqui a gente não conhece tão bem. Por exemplo, eu fui conhecer melhor o repertório da Rosa Passos, que eu sou fãzaça até hoje, lá na Argentina. Então eles conhecem e dão muito valor à nossa música. E falando de nossa música, a próxima música dispensa comentários sobre o compositor, sobre os compositores, de Chico Buarque e Gilberto Gil, com a participação do meu querido amigo Adilson Soneca, que gravou isso lá da Bahia, né? Que também é um amigo que eu conheci nos navios, trabalhando nos navios. E a música, vocês certamente conhecem, Cálice. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada, a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, Pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter
boa vontade. Mesmo calado, o peito resta cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Que coisa linda, né, gente? Chico Buarque, Gilberto Gil dispensa comentários. São sempre coisas lindas. Agradecer ao Soneca, que é um músico fantástico, pianista, guitarrista, multi-instrumentista, que interpretou tão bem essa música. Obrigada, Soneca. O Soneca que é da Bahia. Da Bahia. A próxima música é um momento familiar. É um momento em casa, um domingo, com meu pai e meu sobrinho, que a gente estava lá, meu pai também é músico, a gente estava lá ensaiando e eu filmei e vou trazer esse momento aqui para vocês. Foi de improviso, eu resolvi colocar no projeto porque é uma música de Victor Jara, que eu até já mencionei ele para vocês aqui, e a música se chama Plegária de um Labrador, com participação então de meu pai, Jorge Romero, e do meu sobrinho, Arthur. E agora vamos para um momento mais didático. 10 coisas que você não sabia sobre a ditadura Pinochet. 10 coisas que você talvez não saiba sobre a ditadura de Pinochet. Há 45 anos, no dia 11 de setembro de 1973, o general Augusto Ramón Pinochet dava um golpe militar no Chile, inaugurando uma sanguinária ditadura de 17 anos de duração. Terrorista em Washington. Al-Qaeda? A KGB? A inteligência cubana? O regime comunista da Coreia do Norte? Não. O
primeiro atentado terrorista internacional com bomba e saldo de mortos na história da capital dos Estados Unidos não foi da autoria desses grupos ou serviços secretos. O autor foi o ditador chileno Augusto Pinochet, que derrubou o presidente Salvador Allende em 1973. Em 1976, Pinochet ordenou o assassinato do ex-chanceler de Allende, Orlando Letelier, que estava no exílio, com uma bomba sob seu carro a menos de 20 quarteirões da Casa Branca, no Sheridan Circle, em Washington. Na explosão também morreu a secretária de Letelier, Roni Moffitt. Militares e mulheres. A ditadura pinochetista foi especialmente cruel com as prisioneiras. A Comissão Nacional sobre Prisão Política e Tortura indicou que, de um total de 3.621 mulheres detidas, 3.399 foram estupradas de forma individual ou coletiva pelos militares. Destas, pelo menos 13 mulheres ficaram grávidas, e delas, 6 deram à luz a filhos indesejados de seus torturadores. Os militares chilenos também colocaram ratos vivos dentro das vaginas das prisioneiras. Além disso, utilizaram cachorros, pastores alemães e mastins para violar as prisioneiras. A rede de pedofilia nazista autorizada por Pinochet. Em 1961, o alemão Paul Schaeffer, um pregador evangélico pedófilo que havia integrado o Partido Nazista em Seeburg nos anos 30 e 40, fugiu da justiça alemã e migrou para o Chile, onde, acompanhado por dezenas de seguidores, criou a Sociedade Beneficente Dignidade, na região de Maule. Schaeffer fez da colônia Dignidade seu feudo pessoal, uma espécie de pequeno país-igreja que continha em seus 17.000 hectares uma escola, padaria, um hospital, moradias, áreas de plantação, 5 empresas que funcionaram fora da legislação trabalhista e tributária do Chile durante décadas, além de uma rede secreta de túneis e bunkers. A colônia, protegida por cercas de arame farpado, havia ficado de fora de todos os censos realizados no Chile. Os habitantes tinham um contato mínimo com o exterior e eram doutrinados constantemente. As relações sentimentais estavam controladas por Schaeffer e só podiam acontecer após sua autorização. Crianças dos camponeses da área de fora da colônia eram entregues a Schaeffer, que prometia a seus pais que seus filhos teriam educação gratuita, mas, em vez de educação, eram sodomizados pelo ex-cabo nazista. A partir do golpe de 1973, protagonizado pelo general Augusto Pinochet, amigo de Schaeffer, o lugar transformou-se em um centro clandestino da DINA, o serviço secreto do regime. Ali foram detidas e torturadas centenas de prisioneiros. O estabelecimento também foi usado para a fabricação clandestina de gás sarin, que a ditadura utilizava em pequenas doses para realizar atentados contra exilados políticos no exterior. Em 1990, o governo Pinochet acabou, e também a proteção de Schaeffer, que anos depois foi julgado e condenado à cadeia. Violações dos direitos humanos. Em 2010, durante o primeiro governo de Sebastián Piñera, a Comissão Walsh determinou que entre 1973 e 1980, o regime de Pinochet deteve e torturou pelo menos 40.018 civis. Desse total, segundo o relatório, 3.065 civis foram assassinados. Genocida cultural. Pinochet ordenou a queima de dezenas de bibliotecas, ação que nos últimos anos os historiadores começaram a classificar de genocídio cultural. O próprio regime, em 1988, admitiu a queima de 15.000 livros, mas especialistas sustentam que foi muito mais. Um dos casos mais emblemáticos foi a queima de livros sobre o estilo da pintura cubismo, pois os militares achavam que tinha a ver com a Cuba comunista. Cor-de-rosa e sem mão esquerda. Durante o governo militar, os editores do jornal chileno La Nación iam constantemente à gráfica para verificar se Pinochet sempre aparecia rosadito, cor de rosinha, nas fotos. Todas as fotos deviam exibir o ditador com boa aparência. Além disso, a paranoia com qualquer sinal de suposta esquerdice era tão grande que uma vez retiraram de todas as bancas às pressas uma edição que tinha uma foto no qual o ditador aparecia saudando um grupo de simpatizantes com a mão esquerda. Levantar essa mão, eles consideravam, não ficava bem para um emblema do anticomunismo.
Privatizações para todos, menos para os militares. Em 1980, Pinochet privatizou as aposentadorias dos chilenos, incluindo a dos funcionários públicos. Pinochet, que além disso havia feito várias privatizações de empresas estatais, despontava como um emblema do neoliberalismo na região. O regime prometia que os aposentados receberiam o equivalente a 70% dos salários que tinham quando ainda estavam em atividade. Mas a realidade é que os aposentados recebem em média 37% dos salários que recebiam antes de se aposentarem. E por esse motivo, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, as pensões chilenas são uma das mais baixas da região. Pinochet foi neoliberal, pero no mucho, já que manteve estatizadas as pensões dos militares e dos policiais, que recebem 100% dos seus últimos salários. Os privatizados civis chilenos se aposentam entre os 35 e 40 anos de contribuição, os estatizados militares aos 28 anos de serviço. Em 1971, Salvador Allende havia estatizado as empresas de cobre, o principal commodity do Chile. Pinochet derrubou Allende argumentando, entre outros motivos, a estatização feita. No entanto, Pinochet manteve a estatização do cobre e, além disso, unificou todas as estatais desse metal em uma única empresa, a mega estatal Codelco. E é essa estatal que produz até hoje os maiores lucros das exportações chilenas. Doente fake. Depois de deixar o cargo de ditador, Pinochet continuou tutelando a democracia chilena como chefe do exército até 1998. Nesse ano, transformou-se em senador vitalício, fato que lhe concedia foro privilegiado, mas, 6 meses depois, em uma visita a Londres, foi detido pela Interpol a pedido do juiz espanhol Baltasar Garzón, que o acusou de crimes contra a humanidade e terrorismo internacional, propondo o conceito de extraterritorialidade. Pinochet permaneceu 503 dias na Grã-Bretanha, ao longo dos quais parecia que estava ficando em crescente estado senil, sentado em uma cadeira de rodas. Quando os médicos o examinavam para ver se estava realmente senil, o general respondia de forma desconexa, como se estivesse com Alzheimer. Analistas políticos em todo o planeta suspeitavam sobre a acelerada decrepitude que Pinochet exibia e que foi o argumento definitivo de seus advogados para conseguir sua liberação para retornar ao Chile. O ex-ditador finalmente partiu de Londres com a expressão no rosto de que era um vegetal humano. Pinochet desceu do avião em uma grua, sentado em uma cadeira de rodas e com uma bengala na mão. Quando a cadeira chegou ao chão, Pinochet se levantou, abraçou amigos e caminhou rapidamente pela pista do aeroporto. Os chilenos e o resto do planeta observavam a cena boquiabertos. O ex-ditador, longe de estar senil, exibia grande agilidade enquanto conversava animadamente com os amigos que o recebiam no aeroporto. Os críticos de Pinochet destacaram que ele havia trapaceado a justiça e a comunidade internacional, fingindo que estava senil. Ditadura e futebol. Logo após o golpe de Pinochet, o Estádio Nacional transformou-se em uma mega prisão, onde foram detidos 40 mil civis contrários ao novo regime militar. Muitos ali foram torturados e vários foram assassinados. Mas na repescagem da eliminatória de 1973 para a Copa da Alemanha, o Chile tinha que jogar contra a União Soviética. O primeiro jogo teria que ser em Moscou, dias depois do golpe no Chile. Pinochet havia proibido que qualquer chileno saísse do país, mas abriu uma exceção para a seleção. O jogo terminou 0-0. O segundo tinha que ser em Santiago. O problema para o regime era que o Estádio Nacional estava entupido de prisioneiros. Então, começou a eliminação acelerada de civis. Os presos que não foram assassinados foram levados para outros lugares. Mas com o crescimento das denúncias sobre violações a direitos humanos e mais especificamente a morte de líderes comunistas chilenos, a União Soviética negava-se a jogar em Santiago e pedia que o jogo fosse em outro país. A FIFA não aceitou o pedido. No dia 22 de novembro, com o estádio vazio, milhares de torcedores foram ver o jogo, mas os soviéticos nunca desembarcaram em Santiago. No entanto,
o jogo aconteceu da mesma forma, com 18 mil torcedores sentados nas arquibancadas onde dias antes haviam sido mortos e torturadas outras pessoas. No campo, os militares tocaram o hino do Chile, a seleção entrou no gramado, mas era um gramado sem o time rival. O árbitro apitou, dando início ao jogo. Desta forma, a seleção chilena avançou pelo campo até chegar ao gol, onde teria que estar sentado o goleiro soviético. O jogador Francisco Valdés Munhoz esperou que os fotógrafos o enquadrassem bem e chutou com a destra, fazendo o gol que deu ao Chile a classificação da Copa de 1974. Paradoxos cromáticos. A seleção chilena tinha como uniforme a camisa vermelha, mas a ditadura, para não frustrar os torcedores que haviam pago o ingresso, havia preparado outro jogo. Nem bem concluiu o jogo fantasma contra a Rússia, entrou no gramado brasileiro Santos. A seleção chilena perdeu para o Santos por 5-0. Fim irônico. Ironias da vida, Pinochet morreu em 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Gente, então chegamos ao nosso final. E eu espero de coração que vocês tenham gostado, porque foi um projeto feito com carinho, com muito amor, com muita dedicação. E não só por mim, esse projeto teve a ajuda de várias pessoas. Como todo projeto, a gente sempre precisa de parcerias. E eu queria mencionar alguns parceiros aqui, parceiros de vida, parceiros de arte. Eu até tenho uma fichinha aqui para não me esquecer de ninguém. Queria agradecer ao Thiago D'Angelo, quem tá editando esse vídeo lindamente para mim. A Luciana Peoli, uma querida amiga, cantora, que captou áudios para mim. O Helder Moraes, também amigo que captou áudios para mim. E as pessoas que participaram cantando e tocando nesse projeto. O Sanjo, o Gustavo Soto, o Rubens Souza, o Soneca, o Jorge Romero e o Arthur. Gente, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelo carinho. Espero que esse projeto tenha enriquecido um pouquinho o conhecimento de vocês, tá? Espero que vocês possam estender esse conhecimento, procurarem outros autores, procurarem outras canções. Todas essas pessoas mencionadas aqui têm um material muito interessante, muito bonito, muito enriquecedor, tá? E não é só para ficar no passado, não. Essa ideia da arte, da política é uma coisa que a gente tem que trazer. A gente tem que trazer para a população em geral. Você que é artista, também traga para o seu show, fale sobre isso, tá? A arte é uma maneira sempre da gente engajar pessoas, é uma maneira de liberdade, é uma maneira de justiça, é uma maneira da gente se comunicar, é uma maneira da gente começar a pensar um pouco mais, até num momento como esse, a gente pensar em bem comum. Pensar na sociedade como um projeto social, um projeto de todos, tá? Um projeto como esse, onde eu tenho tantas parcerias, a gente tem que ter parcerias também na nossa vida social, na nossa vida em comunidade, pensar no outro, tá certo? Muito obrigada pelo carinho. E eu termino esse projeto com essa música aqui que tá soando já. O Bêbado Equilibrista, de composição do João Bosco, que traz uma linda mensagem que o show de todo artista tem que continuar, tá certo? Muito obrigada, fiquem com Deus. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona de um bordel,
pedi a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco! E o bêbado com chapéu coco faz reverências mil pras noites do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha. Em cada passo dessa linha pode se machucar. Ai, asa da esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar.
caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco! E o bêbado com chapéu coco faz reverências mil pras noites do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha. Em cada passo dessa linha pode se machucar. Ai, azar da esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar.
caía a tarde feito um viaduto, e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco! E o bêbado com chapéu coco faz reverências mil pras noites do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha. Em cada passo dessa linha pode se machucar. Ai, asa da esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar.